Salve, salve, meu povo, o professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje, nós vamos resolver questões. Então, iremos trabalhar com questões que vão cair na sua prova. Selecionei algumas aqui para você já se ligar como é que a sua banca pode cobrar, beleza? Então, avisar para vocês que a apostila de História da Paraíba está em promoção. Reta final, a prova já é domingo, então estamos fazendo uma promoção. Aí a apostila que estava por R$ 35, está saindo por apenas R$ 15 para você. E temos também o nosso aulão de véspera, dia 29, quinta-feira, um aulão com resolução de questões de história e sociologia. Aí nós vamos trabalhar com todo o edital, vamos trabalhar com história, com sociologia, trabalhando tudo para vocês pelo Meet. Então, se você quiser a apostila ou o aulão, ou os dois juntos, fala comigo aqui no WhatsApp que tem promoção e você pode acessar isso para gabaritar História e Sociologia da Paraíba para João Pessoa, para a Guarda Civil. Beleza? Vamos embora responder questões aqui com vocês, certo? Então, queria mostrar para vocês aqui, enquanto a gente está abrindo aqui rapidamente, como é que a banca cobra para vocês essas questões, né? Ou seja, como é que isso será abordado. Então, vejam só, a banca, inclusive, tendo em vista o que foi colocado no ano passado na prova da Paraíba, né, que foi próximo, né, o conteúdo, assim, né, o que caiu, nós temos assim, vejam só, vamos pensar o seguinte, a banca ela vai cobrar questões curtas, mas também questões longas, questões trabalhosas, então você tem que estar preparado para isso. Uma coisa que eu quero que você entenda de cara, atenção, eu quero que você tenha muita atenção ao resolver a sua prova. Por quê? Porque, minha gente, tem muita questão que você ganha ou perde por besteira. Então, você precisa ficar atento a isso para não perder, ok? Então, vamos nessa. Passei demais aqui, vamos voltar. Então, aquele, quem sabe faz ao vivo, né? Então, aqui vem para cá. Comecei com uma questão sobre Ariano Suassuna. Meu último vídeo de história, eu falei justamente sobre a importância do movimento armorial. Por quê? Está lá no edital de vocês falando sobre intelectuais e educação da Paraíba. Então, você precisa entender que pode muito bem cobrar para vocês uma questão sobre Ariano Suassuna, Braulio Tavares e intelectuais que são paraibanos e que têm relação direta com isso. Ok? Então, você precisa se atentar a isso. Por isso que eu botei logo uma questão, que é difícil da gente encontrar por aí. Por quê? Eu acredito que a banca vai explorar conteúdos que não são os tradicionais. Porque, com isso, ela consegue pegar o aluno que estudou e o aluno que não estudou. Firmeza? Vamos nessa. Fundado por Ariano Suassuna em 18 de outubro de 1970, o movimento armorial teve como principais características. Então, quais foram as principais características do movimento armorial? Aqui eu quero que você lembre o seguinte, o movimento armorial é um movimento de valorização do Nordeste. Então, ele quer voltar à estética nordestina e se afastar daquela noção que era muito forte na época de que tudo que era bom vinha de fora. O estrangeirismo, globalização, tentava fugir de tudo isso. Vamos ver. Letra A, ruptura estética com o ideal da primeira fase modernista, exaltando principalmente a importância da produção cultural europeia para a movimento armorial. É um movimento de valorização do Nordeste, tem nada a ver com a Europa, é o contrário. Ariano Suassuna vai se distanciar do ideal europeu, certo? Utilização de elementos greco-romanos. Não era isso não, tá? Greco-romano é outra parada, tem nada a ver. B, exaltação do universo cultural e lúdico do sertão, em detrimento do universo cultural lúdico manifestado nas demais regiões do país. Criação de uma arte erudita com elementos da identidade cultural do povo nordestino. Perfeito. Então, a tentativa do movimento armorial era de juntar o erudito com o que tinha mais arraigado da cultura nordestina. Então, é juntar o erudito, por isso que você vai ver nas obras de Ariano, ele falando sobre cantatas católicas, cantos gregorianos, toda essa questão, e associação com o lúdico ali do sertão, beleza? Então, nosso gabarito letra B. Letra C.
O movimento armorial foi a força motriz para um grupo de artistas criativos que demonstrou inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, apresentando assim uma interessante proposta de inovação poética que subvertia a cultura oficial. E, gente, isso está muito mais ligado à Semana de Arte Moderna. O movimento armorial não se pegou à academia, ela se pegou ao estrangeiro, ou seja, eu vou me combater com o estrangeiro. Era essa a lógica daquele momento, ok? Letra D. Entre as principais características do movimento armorial estão a exaltação da natureza e o racionalismo, cujo propósito literário era discutir a arte greco-romana. Pausa. Não é isso. Caiu na sua prova, arte greco-romana, falso. O movimento armorial é outra coisa. O movimento armorial não é isto. De greco-romano. Lembra disso, o movimento armorial é você valorizar o nordestino, valorizar o local contra a invasão estrangeira. Invasão na arte, obviamente. Beleza? Letra B. Aqui a gente entra para um outro conteúdo que está na prova de vocês. E aí, gente, vamos lá, no edital e deve estar na prova. Vamos lá. Ele fala assim, independência do Brasil e a Paraíba. Abolição da escravidão e a Paraíba. Então, o que eu acredito? Que ele vai abordar o conteúdo e vai colocar a Paraíba ali no meio. Estão entendendo isso? Então, ele fala do conteúdo e coloca a Paraíba ali no meio. Então, eu botei questões para a gente pensar nisso. Considerando a abolição da escravidão no Brasil, assinale a opção correta. A. A abolição da escravidão se deveu exclusivamente à benevolência do Pedro II e Princesa Isabel. Gente, pausa aí. Dica para sua prova. Quando cair uma palavra totalizante, a chance dessa alternativa estar errada é gigantesca. Então, exclusivamente, totalmente, somente, sempre, nunca, nenhum, todos, caiu uma palavra dessa, a probabilidade dela estar errada é gigantesca. Grava isso, não esquece. Por quê, professor? Porque o contrário de todos é pelo menos um. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo que se deveu exclusivamente. Uma coisa que se deve exclusivamente a algo quer dizer que nada mais tem influência. Não vale para a abolição da escravidão e não vale para a imensa maioria das outras coisas, ok? Letra B. Os escravos aceitavam de forma pacífica sua condição jurídica e social. O escravo aceitava a escravidão de maneira pacífica, passiva? Não. Pelo amor de São Longuinho, não é isso. C. Desde a sua fundação em 1870, o Partido Republicano defendeu a abolição da escravidão sem a necessidade de indenização aos senhores escravizados. Falso. O Partido Republicano começou a defender a abolição com indenização, porque, teoricamente, o senhor de escravo ele estava perdendo um bem. Se ele estava perdendo um bem, ele precisava ser indenizado por isso. Veja que coisa, né? O cara é dono de escravo, não tem que ser indenizado. Ainda bem, isso não passou. Então, não, está errado isso. Letra D. De acordo com a lei do ventre livre, os nascidos de mãe escravizada eram imediatamente considerados libertos sem qualquer necessidade de trabalho ou de indenização aos senhores escravizados. Falso. A lei do ventre livre colocava que o filho da escravizada tinha que trabalhar durante um período, tinha um tipo de compensação. Então, não era assim, nasceu, tá livre. Não, não é isso não, certo? A lei do ventre livre, ela tinha uma compensação para a mãe, ok? Letra E. O povo negro escravizado no Brasil foi o protagonista de sua liberdade, não aceitando passivamente a escravidão e estabelecendo revoltas que apressaram os debates abolicionistas e a conquista de sua liberdade. Perfeito. Observe a palavrinha que ele utilizou, protagonista. Por que ele está utilizando protagonista? Porque quer dizer que ele não foi o único. Então, você teve a pressão da Inglaterra, lembra disso, para falar sobre a abolição da escravidão e leis abolicionistas. Lembra que nós tivemos uma pressão estrangeira. Pressão estrangeira de quem? Da Inglaterra. Nós tivemos grupos abolicionistas de pessoas brancas. Agora, você não pode, de jeito nenhum na sua prova, colocar como se os escravizados negros não fossem importantes no processo de abolição. Eles eram importantíssimos. Inclusive, ao longo da história, essas pessoas foram esquecidas. Mas você não pode esquecê-los de maneira nenhuma. Grava isso, isso é muito importante. Então, letra E é o nosso gabarito, ok? E aí, pausa para água. E para dizer que você tem duas maneiras de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Coloca esse vídeo nos grupos do WhatsApp, manda para a galera, tá querendo revisar a prova? Manda para a galera, faz o nosso canal crescer. Isso ajuda muito a gente.
A segunda forma que você pode fazer o nosso canal crescer é através do Pix, que fica sempre aqui na descrição. Então, você pode colocar um Pix para ajudar o nosso canal a crescer e a se desenvolver. Beleza? E comprando os nossos materiais, você também nos ajuda. Terceira questão. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi longo e contou com várias medidas que afetaram o regime C. O regime serviu ao longo do século XIX. Antes da Lei Áurea, a respeito desse processo, assinaram a opção correta. Então, o que o texto de apoio está dizendo? Tiveram várias leis, foi um processo longo, teve muita coisa até chegar em 13 de maio de 1888. Qual é o nosso gabarito? Então, como foi esse processo, né? Quando da abolição, apenas poucos milhares de pessoas ainda escravizadas, cerca de 10 mil, foram diretamente beneficiadas pela Lei Áurea. Não. Gente, já existiam muitos negros forros, mas não foi só 10 mil, não. Muito cuidado com isso, tá? Para também não diminuir a importância da Lei Áurea. Ela foi muito importante para o Brasil. Letra B. A expectativa de que no Brasil houvesse um levante semelhante ao ocorrido no Haiti, ou uma guerra semelhante à de secessão ocorrida nos Estados Unidos da América, influenciou o processo de abolição da escravidão no Brasil. Verdadeiro, perfeito. Revolução haitiana, que é uma revolução de negros, ela pressiona pela abolição. Por quê? O senhor escravo olha para um lado, olha para o outro e diz, olha o que aconteceu aqui do lado. Se eu não acabar com a escravidão, é capaz que os negros façam uma revolta. Então, se liga nisso. Então, nosso gabarito, letra B. Letra C. Não houve rebeliões escravas internas ao Brasil ao longo do século XIX. Falso, de todo jeito falso isso, ok? Teve muita revolta escrava no Brasil. Letra D. Além do ventre livre e a Lei Áurea foram impostas pelo imperador em confronto com o parlamento. Não. Foi aprovado pelo parlamento. Era casado o parlamento. Teve um confronto entre legislativo e executivo. O tráfico de pessoas escravizadas foi extinta na data prevista pelo Tratado de Independência, assinado com Portugal e Inglaterra. Não. O Tratado de Independência previa o final da escravidão ainda no começo do século XIX, quer dizer assim, 1831, por ali. Não aconteceu isso. A escravidão só acabou em 1888 e o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Grava isso. 135 anos, apenas, que o Brasil não tem mais escravidão, enquanto nós tivemos 350 de escravidão. Beleza? Vamos falar agora sobre a independência do Brasil. A respeito do processo de independência do Brasil, pode-se afirmar corretamente que a partir da Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, iniciou-se em Portugal uma campanha política pelo retorno do rei àquele país e pela independência dos Reinos Unidos do Brasil e do Algarve. Olha o detalhe, olha a atenção. Quando acontece a Revolução do Porto, sim, acontece a tentativa de que o rei volte, mas não que aconteça a liberdade. Por isso que a liberdade de Brasil e do Algarve. Quando você lê uma questão, você tem que ler ela até o final. B. A regência do príncipe Dom Pedro e seu reinado como Pedro I são marcados pela manutenção da hegemonia dos latifundiários e pelo esvaziamento do ideal republicano e do federalismo verdadeiro. A regência de Dom Pedro, ela mantém a estrutura. Significa o quê? O Brasil se torna independente, mas quem mandava no Brasil seguiu mandando. Gravou isso? Então, a independência do Brasil é um processo de ruptura geral na sociedade brasileira. Não. Grava isso na tua cabeça, que é muito importante. Então, a Paraíba entra nessa história porque ela já tinha feito revoltas. Inclusive, as revoltas que a Paraíba protagoniza têm ideais muito mais avançados do que o que acontece na independência do Brasil. Grava isso, que é muito importante. Letra C. Então, nosso gabarito, letra B. Letra C. A participação de José Bonifácio de Andrada e Silva restringe-se ao movimento de independência. Falso. O José Bonifácio, ele ajudou a formular o Brasil pós-independência com os seus ideais. Então, não se restringe a isso, não. Letra D. O processo de independência somente logrou êxito em função do apoio popular a Dom Pedro, em oposição aos latifundiários. Pausa. Dom Pedro tinha algum apoio popular? Tinha. Mas ele fez isso junto com as elites latifundiárias e não em oposição. Porque senão nós estamos dizendo que a independência do Brasil foi uma revolta popular. Foi uma revolta popular? Claro que não. Muito cuidado com isso, tá certo? E propostas recolonizadoras, não tinha proposta recolonizadora, cuidado que isso está equivocado no nosso gabarito letra B. Gostou disso?
Entendeu essa ideia? Quinta-feira a gente vai fazer isso muito maior, com questões de história aí, sociologia. Beleza? Se ligou? Vai estudando, vai revisando, resolvendo questão para sua prova, que isso é muito importante. Beleza? Tamo junto, forte abraço, até a aprovação.